sou Paula Leal e comigo estão Adalberto Piotto, Ana Paula Henkel, André Marcília e Augusto Nunes para comentar as principais notícias do dia. E vamos aos destaques de hoje. Porque quem precisa de julgamento, repito, é o ministro Moraes. Quem está precisando apresentar explicações para o crime que cometeu é o ministro Moraes e também a mulher dele. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês sem tanques, não me toque. Que vocês resolveram gostar de política, debater política, questionar as diretrizes jurídicas do judiciário brasileiro, mesmo quando nós atropelamos a Constituição. Quem vocês pensam que são? Começou hoje o Fórum Jurídico de Lisboa, mais conhecido como Gilmar Palusa. O evento se consolidou como um dos principais pontos de encontro entre ministros, políticos, empresários e advogados e terá a participação mais enxuta de integrantes do Supremo Tribunal Federal neste ano. A redução de ministros do Supremo ocorre em meio às repercussões do caso do Banco Master, a pressão crescente por um código de ética para magistrados e a proximidade das eleições. Inicialmente, 3 ministros participariam do evento: Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Porém, de última hora, Flávio Dino cancelou a viagem a Lisboa depois de sofrer um pequeno acidente doméstico. Ministros de Estado, como Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Wellington César Lima e Silva, da Justiça, também estão no evento. Entre os temas discutidos nesta edição está a soberania, a nova ordem internacional, democracia, uso de inteligência artificial e das redes sociais. Sobre o tema, já na abertura do evento, o decano explicou o que ele chamou de tecnofeudalismo. Que o capitalismo convencional cedeu lugar na contemporaneidade a uma nova ordem, o tecnofeudalismo. Nessa configuração, o poder não se estabelece mais pela livre concorrência entre capitais, mas pelo domínio absoluto exercido pelas plataformas digitais que monopolizam a atenção coletiva, ditam comportamentos e extraem rendas tanto de usuários quanto de empreendedores. Os cidadãos assumem a condição de servos digitais. As empresas pagam taxas para operar nas plataformas administradas pelos novos senhores da terra, as Big Techs, que hoje pretendem subjugar e ver curvados diante de si os próprios estados. O diagnóstico ameaçador e alarmante interpela diretamente a todos nós, democratas. O ministro Gilmar Mendes também disse que a manipulação algorítmica, melhor dizendo, ameaça a democracia. Como sabem, vivemos um momento de inflexão na ordem global. As coordenadas que organizaram a convivência internacional desde o pós-guerra, o multilateralismo, a cooperação institucional e o primado do direito nas relações entre Estados, encontram-se, pelo menos, em tensão. Conflitos armados, sanções unilaterais, guerras comerciais, disputas por supremacia tecnológica e ressurgimento de nacionalismos de diferentes matizes redesenham o tabuleiro geopolítico mundial. No plano interno, as democracias enfrentam desafios não menos graves. A polarização extrema e o sectarismo corroem as bases do debate público. A desinformação e a manipulação algorítmica comprometem a formação da vontade democrática e a relação entre os poderes tem sido marcada por instabilidades. Ana Paula Henkel, boa noite. Mais uma semana começando, o primeiro dia do mês de junho. A gente traz aqui alguns destaques do Gilmar Palusa, primeiro dia de evento hoje. O decano, o ministro Gilmar Mendes, abriu, então, os trabalhos. Quem fez companhia para ele foi o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a gente traz algumas falas também do colega. O ministro Flávio Dino estava com presença confirmada, mas recuou, disse que teve um pequeno acidente doméstico, teria machucado ali a perna, por isso não pôde comparecer. E aí, quero te ouvir aí o que te chamou a atenção nessas primeiras falas do ministro Gilmar Mendes. Ana, boa noite.
Que salada, hein, Paula? Boa noite, professor Marcília, Piotto, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Que salada, ele pegou tudo, é aquele, como a gente chama lá em Minas, Paula, é aquele mexidão do domingo à noite, é o que sobrou da sexta, do sábado na geladeira, tá com fome ali, né, no final do dia, no domingo, coloca tudo na panela, mexe e vê o que acontece. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava aqui anotando, né, algumas frases, mas aí não tem como continuar a frase, então você anota algumas palavras, porque o que ficou claro, Paula, e daqui a pouco a gente vai ver também no discurso do ministro Alexandre de Moraes, é a completa desconexão com a realidade, com o que de fato, né, tem o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, e aí a gente vê que como eles perderam o monopólio das notícias, ou seja, eles não têm mais as chaves dos portões das notícias e do que eles acham que a sociedade deve acreditar, agora vem, né, palavras, a sanha censora daqui a pouco aparece de maneira mais explícita no discurso do ministro Alexandre de Moraes, mas ela estava presente aí também no ministro Gilmar Mendes, porque os velhos jargões, né? A desinformação, a manipulação algorítmica, servos digitais, como se todos nós tivéssemos uma arma apontada na cabeça e somos obrigados a participar das redes digitais. Ora, participa quem quer, compra coisas através das redes quem quer, a gente lê as coisas que a gente deseja. Servos digitais, tecnofeudalismo, essa eu vou deixar para o mestre Augusto, porque tecnofeudalismo é difícil. Aí, né, nessa salada toda, soberania, nova ordem internacional, portanto, Paula, é mais do mesmo. No fundo, o resumo não gostamos que vocês, povo, que vocês resolveram gostar de política, debater política, questionar as diretrizes jurídicas do judiciário brasileiro, mesmo quando nós atropelamos a Constituição. Quem vocês pensam que são? E aí a ministra Carmen Lúcia já tem, né, uma resposta, 200 milhões de tiranos, mas a verdade é essa, a pergunta embutida nesse discurso quem vocês pensam que são? Nós estamos muito acima de vocês e vocês fazem parte disso aqui, ó, meros servos digitais. O problema para eles, Paula, é que não tem volta. Agora o povo faz parte, infelizmente para eles, do debate público sobre absolutamente todos os assuntos pertinentes à nossa sociedade. E, principalmente, os desmandos e as ilegalidades que vêm através das canetas dessas excelências. Adalberto Piotto, boa noite. Eu vou incluir ali as falas ao cozidão do ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, que também participou hoje da abertura do evento. E o ministro reforçou o desafio, então, das instituições em tempos de inteligência artificial. E desde que há regulamentação no mundo, nenhuma atividade econômica que impacta bilhões de pessoas deixou de ser regulamentada, há necessidade de uma regulamentação que preserve a liberdade de imprensa, preserve a liberdade de expressão, mas preserve também a democracia e preserve a dignidade da pessoa. Não é possível mais que as redes sociais continuem, em muitos aspectos, sendo terra de ninguém, em que as pessoas, de forma covarde, por pseudônimos, ou números, ou perfis falsos, instiguem crianças e adolescentes a suicídio, a automutilação, pratiquem crimes, discurso de ódio, discursos nazistas, fascistas, ataquem as instituições, ataquem a democracia.
Moraes também defendeu a adoção de normas internacionais de ética para censurar as redes sociais. Há necessidade de uma regulamentação internacional das Big Techs. Assim como em 1945 se sentiu, pós-guerra, a necessidade de uma declaração de direitos pela ONU, há necessidade dos países democráticos se unirem para uma regulamentação internacional. E isso é urgente, porque daqui pouco tempo, poucos anos, os países não terão a tecnologia necessária para impedir veiculação no seu território. E outra, a gente percebe ali um discurso dos dois, né, muito alinhados. O ministro Gilmar Mendes falando em tecnofeudalismo, que seria esse poder absoluto das redes sociais, e na sequência vem o ministro Alexandre de Moraes reforçando aí que as redes são terra de ninguém, que precisam de uma regulamentação que não é de hoje, né? Ele já vem fazendo isso já há algum tempo. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Marcília, Ana, todos que nos acompanham. Eu só preciso entender o que é democracia, o que é liberdade de expressão e se elas estão completamente separadas, porque o ministro Alexandre de Moraes diz que é importante regular para se preservar a liberdade de expressão, mas que também garanta a democracia. Não entendi onde é uma coisa, porque a liberdade de expressão ela existe em países democráticos. Em ditaduras não existe liberdade de expressão. Então tem um problema conceitual aqui, pelo menos no entender. O que de pior pode acontecer com algo novo é que a análise seja feita por quem está perdendo com aquilo. E é verdade que, nesse momento, há um ressentimento de quem acha que podia controlar ou de quem considerou um dia achar poder controlar absolutamente tudo, como o próprio ministro Alexandre de Moraes e o feudo no Supremo do Gilmar Mendes. Há um ressentimento justamente com essa sensação de perda do controle. E aí eles começam a defender regulamentação para tudo. Regulamentação exatamente do quê? Porque as redes sociais, começando pelas redes sociais citadas aí pelo ministro Gilmar Mendes, elas têm uma série de travas ali. As próprias operadoras têm. E aí vem o ministro Moraes e diz o seguinte: não, porque tem crime de ódio. Bom, tudo isso normalmente é vetado, ou melhor, é vedado e também sofre um veto posterior se por acaso escapar de algum controle por parte da própria rede social. No caso do Brasil, não se podia sequer falar de eleições ou citar alguma coisa que vinha um aviso do algoritmo lá. Eu citei aqui a história dos votos, tinha lá alguma coisa, você não podia falar, porque esse assunto é delicado. O fato é que o Supremo Tribunal Federal quer regulamentar tudo porque ele não quer perder o controle da situação. E essa gente mais ressentida, porque obviamente está perdendo o poder que um dia teve, lamentavelmente teve muito além do que a Constituição garante, e aí eles estão com essa história de vamos regulamentar tudo. As redes sociais e a inteligência artificial, óbvio que em algum momento todo debate é necessário, sobretudo inteligência artificial. Aliás, a gente ouve isso do Elon Musk desde o começo, e olha que ele tem uma empresa de inteligência artificial que é preciso conter excessos. Agora, quem está no meio e conhece o assunto normalmente tem uma opinião muito mais qualificada. Quando você vê juízes que até outro dia, no caso do Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal, atentaram contra tudo e todos, ou tudo que estava regulamentado na Constituição brasileira, e contra todos os que se opunham do ponto de vista meramente político, ou seja, de opinião diferente. Agora eles querem falar sobre regulamentação, não é para melhorar, é para manter o poder. E aí não faz nenhum sentido. Não é esse tipo de debate que a inteligência artificial e as redes sociais requerem. Até porque elas vão continuar existindo, elas são uma realidade. E isso é a liberdade do momento. O que se ouvia antes no dia a dia pelas ruas, agora se ouve nas redes sociais. Normalmente a autocontenção da própria sociedade, que vai obviamente se adaptando àquilo, é bem melhor do que quando um órgão quer dizer o que pode e o que não pode. Até porque esse órgão normalmente tem um interesse político e normalmente não é bom para ninguém, à exceção deles.
André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Você não foi ao Gilmar Paluza, está aqui conosco para os comentários. Aliás, quem está em Lisboa é o nosso repórter Christian Costa, que vai trazer mais detalhes para a gente. Já circulou, inclusive, em festas e coquetéis. Daqui a pouco ele traz mais detalhes para a gente. Degustação, Marcília, a gente vai perguntar para ele, daqui a pouco ele entra ao vivo conosco. Augusto, como é que foi esse primeiro dia de Lisboa? Enquanto isso, a gente fica aqui no estúdio trazendo um pouco das impressões desse primeiro dia. Marcília, o que te chamou mais atenção? Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Ana, boa noite, mestre Augusto, boa noite a toda a audiência. Bom, chamou a atenção o esvaziamento do evento. É o Gilmar Paluza da Série B. Gilmar Paluza da segunda divisão é o que nós estamos vendo nesse momento. Ninguém quer sair na foto com o Gilmar. Imagina só a situação do ministro que ninguém quer tirar foto com ele, nem os próprios colegas. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, ou agora temos, 3 ministros convocados, né? Eu vou chamar convocados porque eu não sei se eles foram por livre e espontânea vontade. 3 ministros convocados pelo Gilmar. Um deles é o próprio Gilmar, o outro Dino, o outro Moraes. Curiosamente, é a trinca de ouro, que a gente costuma até chamar de banda, eu costumo chamar de banda podre, porque é aquela trinca que vota sempre do mesmo jeito, que vota junto, que está em todas da mesma maneira. É uma espécie de trio que fala uma voz só, única. Esse trio também iria para o Gilmar Paluza e o Dino caiu fora, né? O Dino sentiu uma dor, né, uma contusão, vamos dizer assim, e caiu fora. Curiosamente, é um bom momento, né, para ser contundido. Ficou contundido bem oportunamente o Dino e ficaram lá só Gilmar e Moraes. Para vocês terem uma ideia, em 2025, nós tivemos 5 ministros do STF participando do Convescote, da farra jurídica em Lisboa. Em 2024 foram 6. E isso também se reflete nos demais tribunais. O ingresso do Gilmar Paluza, inclusive, foi dessa vez aumentado em cerca de 4 vezes. O ingresso ficou mais caro. A organização disse, olha que interessante, a organização do evento falou assim, nós aumentamos esse ano o ingresso do Gilmar Paluza para que lobistas não o comprassem o ingresso e assim a gente evitava lobistas. Primeiro que eu acho que se você aumenta o ingresso, o que você afasta é o público que quer ver os discursos. Lobista tem orçamento. O lobista tem orçamento. O lobista é o último a se preocupar com o preço, né? Porque ele sabe que vai ganhar muito mais ali estando. E não faz sentido. Mas ainda que assim fosse, me parece que a organização está assumindo que, então, nos outros anos, os lobistas estavam lá, que o evento era para os lobistas. Agora a gente vai mudar. Agora não tem mais lobista. Bom, então tinha. Então era para lobista. É desse tipo de evento que nós estamos tratando. Não é um evento acadêmico, não é um evento jurídico, não é um evento judicial, é uma farra jurídica, é um evento para lobby, para se fazer lobby. E dessa vez o lobby ficou esvaziado. Imagina o ridículo da situação de você ser um lobista e falar assim, putz, esse ano acho que eu não vou, porque vai queimar meu filme de sair na foto com o Gilmar. Antigamente, talvez, os ministros recusassem sair na foto com os lobistas. Hoje, o caso Master sentou de tal maneira na poltrona do STF, na poltrona vaga ali dos ministros, que falta uma, e ela está sendo ocupada pelo caso Master. O caso Master está sentado ali na cadeira que falta do 11º ministro. A coisa está tão feia por lá que são os lobistas que falam, esse ano eu acho que eu não vou não, porque vai queimar meu filme se eu sair na foto com o Gilmar. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, deixa eu só listar os políticos confirmados para o Gilmar Paluza, porque o Marcília bem lembrou que em 2024 foram 6 ministros do Supremo, em 2025 5 ministros e neste ano apenas 3. O anfitrião Gilmar Mendes, apenas 2, perdão, o anfitrião Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. Flávio Dino ficou por aqui. Deixa eu trazer então a lista dos políticos confirmados. Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, senador, ex-presidente do Senado, Gabriel Galípolo, que é presidente do Banco Central, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, Vanderlei Barbosa, governador do Tocantins e Hélder Barbalho, ex-governador do Pará e pré-candidato ao Senado. Augusto, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Marcília, boa noite, Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha.
Em primeiro lugar, o que eles estão fazendo em Lisboa? Por que não fazer esse evento aqui? Não dá para entender. Quer dizer, eles ainda... que a velocidade era tanta, o ritmo era tão agitado quanto a esse tipo de evento que não deu para frear a tempo. Tem que ser em Lisboa, já deviam ter tomado providências para isso e estão por lá. Para quê? Não aparece ninguém, nenhum especialista europeu para falar, para substituir o Gilmar Mendes na enxurrada de bobagens que ele acaba de despejar. Então esses caras criam expressões que não fazem sentido algum e eles próprios não saberiam explicar se alguém perguntasse, olha aqui, o que é mesmo... Tecnofeudalismo? Estou vendo aqui as que eu anotei. Tecnofeudalismo. Enfim, daqui a pouco eu pego tecnofeudalismo e servos digitais. Que é isso? Que é isso? É o jeito que é viciado no digital, ele não consegue mais viver sem abrir uma tela, sem ficar contemplando uma notícia falsa, é isso. E se você liberasse jornalistas de verdade para fazerem perguntas, ali eu não sei como é que está o nosso Christian, se ele pode perguntar alguma coisa, mas eu gostaria que ele perguntasse, por exemplo, ao Gilmar, o que significam essas duas expressões. Não faz o menor sentido. Sim. O que dá para entender claramente, e é isso que eles querem, regulamentar. Sim. Eles querem poderes para estender a ditadura do judiciário a um mundo novo que eles desconhecem e não sabem avaliar nem a trajetória que seguirá, nem os prejuízos que virão, prejuízos e benefícios que virão disso aí. Gilmar quer proibir. Sim. Agora, quem proíbe? Tem um sábio escolhido entre eles para saber, para determinar que notícia é correta, qual não é. Isso aí já foi decidido quando existiam os jornais de papel. Você tinha no Rio de Janeiro, nos anos 50, por exemplo, mais de 15 jornais. Eles foram sendo depurados por quem? Pelo único ente que pode cuidar disso aí, o povo, os leitores. Sobrevivem os melhores, sempre foi assim, vão sobreviver aos sites, sim, aos veículos, quaisquer, que tenham credibilidade. Credibilidade que tem, por exemplo, a Revista Oeste. Os sites que publicam fake news, mentiras, esses serão enquadrados nas leis que tratam de crimes contra a honra e pela credibilidade do que eles publicam. O povo sabe escolher. A revista, tem aí uma revista que encampa todas as teses da esquerda, que é a Carta Capital. Ela tem 5.000 exemplares. A Revista Oeste já está no mundo digital e tem 120 mil. 120 mil. Credibilidade você não conquista fixando normas, mas sim publicando a verdade. Eles estão lá mentindo. Nós estamos aqui corrigindo as besteiras que eles falam. Em quem é que o Brasil decente vai acreditar? É claro que é no que estamos falando. Até porque ninguém entendeu, nem a gente, nem os que nos acompanham, entendeu o que eles estão falando. E mentem, né? O acidente do Flávio Dino deve ser mais uma derrapada ali na geladeira, num ataque noturno. Foi os ligamentos, teve um problema nos ligamentos. Ou levou um choque num fio qualquer desencapado. No micro-ondas. Exato. No micro-ondas que ele não soube ligar. Eles não sabem o que é que vai acontecer com o X, o que é que vai acontecer com o Instagram. Eu, por exemplo, fico com a definição perfeita da nossa Ana, né? O X é a Cracolândia da internet. Eu não perco tempo
vendo os comentários que fazem aí a respeito do que eu escrevo, porque não me interessa. Se eu escrever o suficiente para atrair pessoas inteligentes, interessantes, que gostem daquilo, eu sobrevivo. Se eu começar a mentir como eles, eu não sobrevivo. Você vai ler às redes do Gilmar, só tem gente insultando. Ali o que diz Gilmar, por quê? Porque o que ele escreve é falso. Porque eles querem manter a ditadura do judiciário. Com esse fiasco, não conseguirão. Foi substituído pela mulher do Moraes, o nosso Flávio Dino. O Moraes é uma coisa, é típico de quem não montou a tempo um álibi aceitável. Ele começou a se exibir com a mulher depois de cometido o crime. Ninguém sabia quem era a Viviane, ninguém via. Agora vai a todas as festas, inclusive a festas em Lisboa, porque acham que essa normalidade aparente vai fazer com que os dois escapem da punição inevitável pelo envolvimento criminoso com o caso Master. E nós vamos direto a Lisboa para conversar com o nosso repórter Christian Costa, ele que foi acompanhar de perto esse evento. Cris, muito boa noite, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que foi esse primeiro dia. Já deu para fazer alguma incursão gastronômica, Christian Costa? Comer um bacalhau, já um pastel de Belém por aí? Boa noite. Oi, Paula, muito boa noite a você, boa noite a todos no estúdio e também a nossa grande audiência. Paula, hoje, neste primeiro dia do Gilmar Palusa, meia hora antes de começar o evento, já havia uma espécie de coquetel informal, um networking, que antecedeu as principais palestras que vocês muito bem observaram, do ministro Gilmar e do ministro Alexandre de Moraes. É um espaço, Paula, que fica um pouco atrás do auditório, mas separado também do auditório maior, onde os participantes, aproximadamente 2.000 pessoas que são esperadas, costumam ficar. Então, nesse ambiente é onde as autoridades se reúnem, Paula. Autoridades não só do poder judiciário, mas também do poder legislativo e do executivo, em meio, evidentemente, também a grandes bancas de advocacia e empresários, Paula. Esse é uma espécie de coffee break ali de meia hora que antecedeu, todos conversando bastante, inclusive em um tom não só amistoso, mas também muito à vontade, Paula. Ou seja, essas autoridades circulam à vontade nesse espaço para discutir uma série de outros assuntos que nem todos a gente consegue saber, mas podemos imaginar. Paula, eu acrescentaria a essas informações que vocês trouxeram do ministro Alexandre e também do ministro Gilmar Mendes, a exposição do presidente da OAB, o Beto Simonetti, porque ele também falou nessa mesma linha dos palestrantes que o antecederam. O presidente da OAB disse, por exemplo, que a advocacia, o direito não cabe, por exemplo, num algoritmo. Então, ele também veio com um discurso no sentido de regulamentação da internet, até porque o tema, um dos temas principais do Gilmar Palusa neste ano é justamente a soberania digital. É uma coisa que todos eles estavam tratando ali, tanto antes do próprio evento, como também posteriormente, Paulo. Então, ocorreu esse primeiro coffee break, esse momento informal, com todas essas autoridades, que depois passaram, inclusive, a circular entre as pessoas. É um ambiente, acho que o Augusto até observou por que será que fazem eventos fora do Brasil. É justamente porque eles se sentem mais à vontade fora do país mesmo. E além desse tema, Paula, de soberania digital, o ministro Gilmar Mendes abordou alguns outros aspectos que, inclusive, foram tratados pelos demais palestrantes. São esperados aproximadamente 470 palestrantes, mas não comparados, evidentemente, ao peso daqueles que foram no ano passado, alguns parlamentares que foram convidados na ocasião e que agora não estão aqui. É um perfil até mais acadêmico, alguns professores que participaram, professores da Universidade de Lisboa, alguns professores que vieram do Brasil, inclusive, advogados, pessoas que o próprio ministro Gilmar Mendes telefonou logo que a imprensa começou a publicar algumas informações de desfalque de pessoas e de convidados. Então, trataram desse tema de soberania digital. E outro painel, outro tema também que foi tratado foi a questão de segurança pública e até temas variados durante uma coletiva de imprensa
que o ministro Gilmar proporcionou para os jornalistas. Em determinado momento, eu faço uma pergunta para ele sobre a questão das facções criminosas sendo tratadas como terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Eu peço para a nossa produção exibir esse momento agora, por favor. É uma questão de política internacional e, como eu disse na pergunta anterior, eu tenho a impressão que o Brasil tem sabido responder bem a essas contingências. Vocês acompanharam o tarifaço, a lei Magnitsky. Nós temos um país que é maduro em termos institucionais, tem se revelado maduro em termos institucionais e tem se revelado forte nessas várias crises. A Corte Suprema Americana enfrentou um desafio semelhante ao nosso. E talvez as nossas respostas tenham sido mais adequadas. O 6 de janeiro deles e o nosso 8 de janeiro tiveram desfechos diferentes. Pois é, Paula, e só até para acrescentar, outros dois parlamentares que eu vi ali caminhando pelo Gilmar Paluza, o Beto Richa e também o Paulinho da Força, do Solidariedade, só para acrescentar, porque vocês citaram alguns nomes de alguns parlamentares, mas esses também estavam lá conversando com as autoridades e também o ministro Gilmar Mendes. Um clima bastante amistoso, sobretudo, Paula, até uma outra observação, entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ministro Alexandre de Moraes durante esse primeiro momento, esse primeiro insight do próprio Gilmar Paluza. Diga lá, Augusto. Alguém te explicou o que é soberania digital ou não? Não, Augusto, não explicaram, mas é uma boa pergunta para a gente fazer para o ministro na próxima coletiva. Ótimo. Então já deixa anotada essa pergunta, Cris. Diga. Inclusive, eu acho até que é interessante a gente falar sobre essa questão das festas, né, Paula? Que é bem. que sucede, inclusive, depois. Antecedeu, né, essa parte do Gilmar Paluza necessariamente. A nossa produção está exibindo algumas fotos de um desses eventos que a gente chama aqui, todos aqui em Lisboa chamam de side events, né? Que são os eventos que ocorrem paralelamente ao Gilmar Paluza. Esse local que a gente viu, por exemplo, aí tem uma foto do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que estava no Jockey Club aqui de Lisboa. Algumas autoridades, inclusive, caminharam, foram a pé até o Jockey, algo que a gente não consegue imaginar no Brasil, e, novamente, um pouco essa questão de se sentirem à vontade fora do Brasil. Então, essa é uma imagem que a gente registrou, nossa reportagem registrou no Jockey Club do Paulo Gonet, tomando um vinhozinho ali, comendo um bacalhau durante esse momento no Jockey. E as fotos anteriores, Paulo, elas tratam justamente de uma festa que ocorreu num clima de pré-Gilmar Paluza, eu diria. Foi proposta pelo Instituto Esfera, é um braço acadêmico do Grupo Esfera, um restaurante chamado Je ne sais quoi. Eu não sei se eu estou falando 100% certo, porque é muito chique esse nome, mas é um restaurante muito chique que fica aqui em Lisboa, na Avenida da Liberdade. É uma espécie de Oscar Freire aqui em Lisboa. Os empresários fecharam o terraço desse evento para reunir empresários, políticos. O Kassab, por exemplo, compareceu, o ex-ministro Luiz Roberto Barroso também foi, o próprio ministro Gilmar esteve nesse evento, alguns acadêmicos, pessoas que foram chamadas para o Gilmar Paluza estiveram nesse evento do rooftop. Essa é a fachada do restaurante, esse evento foi ontem. A gente chegou até a exibir uma foto do ministro Alexandre de Moraes, mas se refere a um outro evento que foi posterior a essa festa. Então, ocorreu esse evento no Je ne sais quoi, na Avenida da Liberdade, e mais tarde, essa foto aí é em um restaurante italiano que tem aqui em Lisboa, que também é um restaurante muito chique. Estava o ministro Alexandre com a mulher, e à esquerda dele estava o presidente da Câmara, Hugo Mota. Os dois têm estado muito próximos aqui, Paula, em Lisboa, tratando de uma série de assuntos e de questões que inclusive envolvem até mesmo o anúncio de um projeto que trata da regulamentação da IA, da inteligência artificial. Então, é um ambiente, Paula, que mistura muito o mundo jurídico, o poder legislativo, o poder executivo, bancas de advogados. São festas que ocorrem paralelas ao evento. Às vezes as autoridades deixam o Gilmar Paluza para poder comparecer a algum coquetel que está sendo servido por bancas de advogados inclusive que têm casos no Supremo Tribunal Federal, empresários, enfim, é uma grande festa que ocorre ao lado do Gilmar Paluza e que tem, evidentemente, todos esses temas que nos ajudam
a compreender exatamente o que é que a elite política pensa sobre redes sociais, democracia e determinados assuntos. Paula. O jornalista português Sérgio Tavares confrontou o ministro do Supremo Gilmar Mendes durante o primeiro dia do Fórum de Lisboa. O jornalista chegou a ser empurrado por seguranças. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura? Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não me toque, sem tanques, não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal, não queremos corruptos em Portugal, nós não queremos corruptos em Portugal, seus criminosos STF, filhos de uma grande. O deputado federal Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou uma representação no Tribunal de Contas da União para apurar os gastos públicos com a participação de autoridades brasileiras no Gilmar Palusa. O deputado pede a verificação da regularidade de despesas custeadas por órgãos públicos, como passagens aéreas, hospedagem e diárias relacionadas às viagens internacionais. Ao menos 135 autoridades e servidores receberam autorização para participar do evento, com custos que somariam centenas de milhares de reais. O parlamentar afirma que o uso de recursos públicos deve respeitar os princípios constitucionais de legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pede, claro, transparência sobre os gastos e os resultados das viagens. Ana, é sempre assim, a gente tem acompanhado o Gilmar Palusa anualmente, depois que termina o evento, né, surgem lá, o presidente da Câmara usou o avião da FAB para participar do evento em Lisboa. Aí começam a pipocar ali os custos, né, que nós estamos pagando para essas autoridades participarem no evento no exterior. A gente fez uma conta rápida aqui, 2.000 pessoas participando do evento, o Marcelo nos trouxe a informação de que o ingresso custa R$ 1.320, então teria ali uma arrecadação de R$ 2.640.000 aí nesses dias de evento em Lisboa, né? Mas ainda assim muita gente vai, né, com o dinheiro dos pagadores de impostos participar desse tipo de evento. É o que a gente sempre pede aqui, não é, Paula? Transparência, transparência em absolutamente tudo. Agora, Paula, se me permite, eu queria fazer um rápido comentário à fala do ministro Gilmar Mendes, à pergunta do nosso querido Christian Costa, fazendo um excelente trabalho em Portugal, sobre a resposta do Brasil, né, a situações envolvendo o PCC e o Comando Vermelho. Ele disse que o Brasil tem sabido, responder a essas contingências. Eu ouvi isso direito? O Brasil tem sabido responder a essas contingências. Repito, Paula, a falta de conexão dessa gente com a realidade é impressionante. O Brasil tem sabido responder a essas contingências. Nós estamos praticamente diante de um narco-estado no país. Rio de Janeiro completamente dominado pelo crime organizado, pelos cartéis, o PCC em mais de 15 estados americanos, e o Brasil tem sabido responder. E aí ele menciona, né, a Suprema Corte Americana, que quando isso foi levado à Suprema Corte Americana, que a Suprema Corte Americana resolveu esse problema, mas ele não disse como, porque isso é uma mentira, Paula, não existe isso. Suprema Corte Americana aqui nos Estados Unidos não trata de narcoterrorismo. Isso é uma coisa totalmente deixada para o Congresso ou para o Executivo, através de ordens executivas do presidente dos Estados Unidos. Então ele joga aí, né? Não, porque a Suprema Corte Americana, eles adoram encher a boca para falar a Suprema Corte Americana para tentar puxar uma comparação
com o capenga Supremo Tribunal Federal, com a nossa corte. A Suprema Corte Americana está anos-luz na frente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele faz isso para fazer uma falsa comparação. Uma falsa comparação. A Suprema Corte Americana não lida com narcotráfico, com narcoterrorismo, nada disso. Mas vamos jogar aqui a Suprema Corte Americana para fazer essa falsa equivalência e colocar o Supremo no mesmo patamar da Suprema Corte Americana. Possível, impossível isso acontecer. Primeiro, que os juízes, isso sim, juízes da Suprema Corte Americana, não andam em convescotes como esse, não dão entrevistas como essa, não sobem em palanques políticos e não passam vergonha do jeito que esses ministros passam. E, além de tudo, Paula, as esposas dos juízes da Suprema Corte Americana não fazem contrato de 129 milhões de reais. Marcília, o Christian também nos trouxe que o Beto Simonetti, presidente da OAB, participou do evento na manhã de hoje e endossou ali as falas do ministro Gilmar e também do ministro Alexandre de Moraes no sentido ali de censura e de regulação das redes sociais. Nós também vimos imagens do PGR, Paulo Gonet, jantando, almoçando ali num dos restaurantes em Lisboa. Não poderia faltar, né? O colega que foi, inclusive, sócio do IDP, que é o instituto que ajuda a organizar esse evento em Lisboa. A gente descobriu, aliás, que o Gonet, o que ele faz, né? O que o Gonet faz? As pessoas às vezes perguntam. Bom, tá aí, come, fica jantando bacalhau. O que faz o Beto Simonetti? Beto Simonetti foi cantar? Porque eu sempre digo, né? Beto Simonetti não é nome de presidente da OAB, é nome de cantor de lambada. Né? Beto Simonetti, suas dançarinas, né? Eu já imagino ali um requebrado brabo. Bom, nada espanta que essas autoridades, se é que assim a gente pode chamá-las, estejam lá para ecoar as vozes do Moraes e as vozes a voz do Moraes e a voz do Gilmar. Eles estão lá para isso, né? O Gonet, Beto Simonetti, eles são puxa-saco. Essa é a função deles. Para passear. Come um bacalhau e toma um vinho, não é? E assim por diante. Agora, eu queria trazer aqui hoje saíram alguns números justamente sobre essas autoridades que foram com dinheiro público para Lisboa. São 135 autoridades e servidores dos 3 poderes autorizados a viajar a Lisboa. E dessas, olha só, alguns números. Tribunal do Piauí, Tribunal de Justiça do Piauí gastou, só nessa brincadeira, gastou 392 mil reais em diárias. Só o Tribunal de Justiça do Piauí, com envio de 13 pessoas. Curioso esse número. 13 pessoas foram para Lisboa. O Tribunal de Contas da União vai gastar 300 mil em diárias com 13 representantes, incluindo 4 ministros do TCU. A AGU, que é do nosso Messias, é o órgão com mais viagens autorizadas. 22 pessoas ao todo foram da AGU. 22, mas não, também é curioso o número, mas não divulgou os valores aqui a AGU. O governo do Tocantins levou 8 pessoas, incluindo a primeira-dama, que deve ter se inspirado na Janja, né? E foi viajar. Então, enfim, a gente tem esses valores, né, que foram ali pagos de ingresso, mas esse daí é o pobre mortal, ou o lobista que paga o ingresso. A turma do serviço público, eles vão com o nosso dinheiro, somos nós que estamos pagando essa brincadeira. Augusto. É a celebração do cinismo, né? Enquanto o Alexandre de Moraes, enquanto ele passeia em Lisboa, com a mulher que recebeu aquela fortuna do Vorcaro, que é o pivô desse escândalo com que o Brasil está lidando, as pessoas que foram presas por nada continuam na cadeia, né, por causa do 8 de janeiro. Ainda estão tudo que está naquela maluquice do inquérito do fim do mundo pode esperar. Aquilo lá pode ficar sem conclusão, porque ele está em Lisboa passeando com a mulher. Se você leva a tua mulher para uma viagem dessa, você não está aí
para trabalhar coisa nenhuma. Você está mostrando a ela os pontos turísticos de Lisboa ou participando de negociações que podem exigir a participação dela, porque já tem uma certa experiência em lidar com malandros, como o Vorcaro. Agora, a lei da dosimetria, já aprovada, espera pela decisão dele. E ele está lá. Não está fazendo isso, pode esperar. Ele está passeando, ainda que ele fosse, e ele foi para lidar com coisas bem melhor, bem mais perigosas que isso, ainda que ele fosse para experimentar doces portugueses, já seria uma afronta aos brasileiros que ele prendeu e mantém presos. Porque quem precisa de julgamento, repito, é o ministro Moraes. Quem está precisando apresentar explicações para o crime que cometeu é o ministro Moraes e também a mulher dele. E estão lá, passeando às custas do povo brasileiro, dos que pagam impostos, e se divertindo aí, rindo da gente. Só uma questão que eu acho que eu descobri por que a mulher do Moraes esteve presente no evento. Porque o Gilmar queria, ou quer, né, regular a inteligência artificial. O Moraes também quer regular agora a inteligência artificial. Estava conversando com o Mota, a gente deu agora a notícia. Talvez seja por isso que a mulher do Moraes esteja lá, porque ela fez ela ganhou 129 milhões para fazer um compliance, né, um texto de compliance copiado da internet. 70% do texto dela era inteligência artificial. Então ela deve ter lá para regular o trabalho que ela fez. É isso aí. Trabalho caríssimo, né? Augusto, só para não perder o fio da meada, você estava lembrando da lei da dosimetria que foi aprovada. A nossa produção fez uma arte e a gente de vez em quando vai exibir aqui, inclusive pedir para a nossa audiência para replicar, só para a gente lembrar. A promulgação da lei da dosimetria, essa que reduz as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque o presidente Lula se recusou a fazê-lo, no dia 8 de maio de 2026. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes está há 25 dias, hoje, dia 1º de junho, sem aplicar a lei da dosimetria, e a gente vai replicar essa contagem de quando em vez e pedir para a nossa audiência replicar, porque é importante a gente fazer essa contagem para não esquecer quem está esperando a aplicação de uma lei como essa que foi promulgada pelo Congresso. E o Christian disse que o Hugo Mota, presidente da Câmara, por onde passou a lei da dosimetria, estava ali de conversa muito próxima com Alexandre de Moraes. O Alcolumbre não foi, desfalcou Lula Palusa, não quis ir também. O presidente do Senado não quis. O presidente da Câmara falou para o Moraes, escuta, e aí, 25 dias, vai aprovar ou não vai? O que é? Libera isso para votação dentro do plenário? Nada. A história dos servos digitais, viu, Augusto, e também a questão do tecnofeudalismo é só cortina de fumaça, porque os ministros do Supremo precisam antes explicar qual o significado que eles entendem de democracia, de liberdade de expressão, devido ao processo legal que eles não respeitam, direito à ampla defesa que eles também não respeitam. Aliás, nem a OAB está preocupada com isso, dependendo de quem são os perseguidos da vez, né? O Beto Simonetti está lá, né, Marcília? Tá lá, então, a OAB também precisa explicar o que é democracia, liberdade de expressão, devido ao processo legal e direito à ampla defesa. Esses últimos dois aqui, convenhamos, os advogados gostariam também de saber os que são filiados à OAB. O ministro Moraes e o ministro Gilmar Mendes também precisam explicar o que é a Constituição de 1988, que eles desrespeitam, e a separação dos poderes. Mas aí o Hugo Mota está lá e não está preocupado com esses 25 dias que o ministro Moraes guardou na gaveta da sala dele, do gabinete dele, e não coloca para ser votado tudo que ele aceitou ali de argumentação contrária à dosimetria, aprovada no Congresso Nacional, vetada pelo Lula. O veto foi derrubado no Congresso Nacional e veio uma intervenção do Supremo Tribunal Federal acerca desse tema. Ele devia falar que isso não era assunto mais do Supremo, porque o Congresso já havia decidido. Não, aceitou aquelas duas observações, se não me engano, acho que do PSOL, né? E outra da Associação Brasileira de Imprensa. De uma história, assim, importante, mas de um presente lamentável de questionar um assunto que foi decidido pelo Congresso Nacional. É só cortina de fumaça, nem eles sabem o que é tecnofeudalismo, servos digitais e por aí vai. As pessoas estão esperando ali pela liberdade, porque o Congresso já assim decidiu. Bom, essas estão sendo jogadas de lado. Mais uma vez,
pelo Supremo Tribunal Federal, que está preocupado com a inteligência artificial. E vamos falar de um outro evento que faz um contraponto ao Gilmar Palusa. Enquanto lá em Lisboa estão recebendo os ministros para o fórum organizado pelo ministro Gilmar Mendes, Brasília cedia hoje e amanhã um congresso internacional sobre ética na magistratura, com representantes de cortes superiores de 17 países. O evento é liderado pelo presidente do STJ, Herman Benjamin. Nos bastidores, o encontro em Brasília passou a ser chamado de anti-Gilmar Palusa, em referência ao Fórum de Portugal. A diferença entre os eventos está também no foco das discussões. Enquanto o Congresso na capital federal trata da integridade e conduta no judiciário, o evento em Lisboa reúne autoridades e empresários numa programação com atividades financiadas por empresas que possuem interesses em processos julgados pelos tribunais. A presença dos ministros também reflete o debate sobre regras de conduta no judiciário. O presidente do STF, Edson Fachin, e Carmen Lúcia, relatora da proposta do Código de Ética da Corte, participam do evento em Brasília. Cássio Nunes Marques também está previsto nessa conferência no dia do encerramento realizado em Brasília, Ana, que vai ocorrer amanhã. É um evento menor, mas enxuto, começou hoje, vai até amanhã, reúne 17 países para discutir ética no Poder Judiciário. Tem um gesto importante aí desse Congresso estar acontecendo na mesma data que o Gilmar Palusa em Portugal. Alguns recados importantes sendo dados, Ana? Nós temos a lista desses países, Paula? Temos, já vejo para você, porque eu estou com a lista. Vai falando aí que eu já acho para você. Bom, enquanto você procura aí a lista, é interessante, porque no próprio discurso no Gilmar Palusa, o ministro Alexandre de Moraes, ele traz a era pós-guerra, 1945, e cita os direitos depois de 1945, os direitos que ele não respeita. É impressionante a hipocrisia e olha, desculpa o meu francês, a cara de pau mesmo dessa gente de citar os direitos da era pós-Segunda Guerra Mundial, direitos que ele ignora completamente. O Clesão morreu preso na cadeia porque o Alexandre de Moraes deu de ombros para esses direitos que vieram estabelecidos e ficaram muito bem determinados para a humanidade depois de 1945. Ele jogou esses direitos na lata do lixo para ele abrir a boca e falar sobre direitos estabelecidos depois, né, de 1945, sendo que ele é o primeiro a ignorar isso. Quantas vidas que estão aí, além das vidas ceifadas, as vidas que estão totalmente arrasadas, perdidas, com manchas indeléveis e dores indeléveis, porque ele manteve inocentes na cadeia. É inacreditável. Então, se você tiver a lista aí, Paula, eu adoraria ouvir, porque eu acho que tem muita gente séria de olho no que está acontecendo no Brasil e principalmente sob a ótica de Alexandre de Moraes. Olha, eu tenho aqui a lista de alguns países, então, Portugal, Irlanda, Argentina, Uruguai, Peru, Costa Rica, Holanda e Angola, além de representantes da ONU também participando desse evento que ocorre em Brasília. Eu tenho, inclusive, aqui a programação, né, dos 2 dias de evento que será realizado, que já foi, aliás, hoje o primeiro dia, amanhã mais um. Vou até passar aqui para o Marcília. Nessa discussão, Marcília, aqui o presidente do Supremo Tribunal Federal vai destacar, vai dar esse enfoque ao Código de Ética, né? Passou para a ministra Carmen Lúcia a relatoria desse código, parece que está um pouco esquecido, mas também o intuito desse evento é ressuscitar, talvez, essa possibilidade, Marcília? Olha, Paula, com todo o respeito à iniciativa, acho que a gente precisa louvar, mas é mais ou menos como você colocar paletó em quem está pelado na suruba, né? Coloca o paletó, mas continua pelado. Né? Então, pensar em ética, quando a gente está diante de crimes, né, a gente está diante da possibilidade de um Supremo, ou de ministros do Supremo, ou de tribunais que estão
cometendo crimes. Veja, o STJ está aqui, o ministro outro dia chegou e falou assim, tem gente aí vendendo sentença. Pô, o STF envolvido no caso Master. Então, claro, sempre é bom, sempre é importante que exista um coisas como Gilmar Palusa. É sempre importante que se discuta ética e moral, seja onde for, sobretudo dentro do poder e do Estado. Mas nós não vamos, é importante que a gente também tenha esse norte, nós não vamos conseguir resolver essa crise do STF só com ética e com moral. Vamos precisar resolver com punição de julgar os envolvidos, se o caso ministros, inclusive no caso Master. Julgar, condenar, se forem dignos de condenação, devem ser presos e assim por diante. Porque se essa discussão, eu só receio que sobre ética, ela pode ganhar um ar abstrato em relação a questões muito concretas, a ilícitos ou possíveis ilícitos muito concretos de ministros ou de servidores ou de pessoas envolvidas, familiares, enfim, de ministros que estão cometendo ou supostamente cometendo esses ilícitos e não estão sendo investigados. Formalmente não há nenhuma investigação. Hoje nós não temos nenhum ministro sendo investigado, a gente tem o Vorcaro preferindo ficar preso do que falar nome de ministro. Isso é muito sério, né? Então, o terreno da ética e da moral sempre é relevante, mas tem um ar filosófico que não nos satisfaz inteiramente em relação ao tamanho do problema que nós precisamos enfrentar. O presidente da corte vai participar, Sim. Né? Ele pode ir lá e dizer de quem é o telefone para quem o Vorcaro ligou, porque pertence ao Supremo Tribunal Federal. Ele sabe com quem estava. Ou ele pode perguntar para quem sabe. Começa por aí, é um fato concreto sobre ética. Aliás, a ministra Camilus também pode. Falou, vamos dizer de quem era o telefone, para quem o Vorcaro ligou, como é que era a frase do Vorcaro mesmo? Conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear aí, era do Supremo, ninguém tem dúvida mais disso. Agora, com que ministro estava? Explica logo, pronto. Estou com a programação aqui, Augusto, amanhã 9h15 da manhã, o ministro Luiz Edson Fachin vai participar dessa mesa sobre ética judicial. A perspectiva brasileira poderia justamente abrir com essa informação aos brasileiros. Exato. Eu acho que essa questão que estão discutindo sobre comportamento ético, isso aí pode ser resolvido pela constituição de um artigo só proposta pelo Capistrano de Abreu, né? Todo brasileiro está obrigado a ter vergonha na cara, revoguem-se as disposições em contrário. Ponto. Isso resolveria. Agora, eu vou destacar aqui o peso simbólico desse evento paralelo. Porque os que estão em Brasília, anormalmente, né, estariam em Lisboa, participando do que nós sempre chamamos de farra dos fóruns, dos simpósios, sei lá como é que eles... Isso aí é o Gilmar Palusa, né? Eles têm eventos vários, promovidos, que eles promoveram com o nosso dinheiro e a todo mundo. Todo mundo. Então, o Gilmar já está sentindo que não é o gerente geral do Supremo. Não é. Né? Ele é o decano, mas já não fala em nome do Supremo porque ele está mal acompanhado por um único ministro. É isso que está acontecendo. Ele tem, está tão perdido o Moraes que ele ainda se atreve a falar de improviso. Falar de improviso é uma arte complicada. Ele é capaz de assassinar o português lendo alguma coisa com letra grande, aquelas letra capital ali, você põe na frente dele, ele é capaz de errar. Se for escrito por ele, ele erra a cada 3 palavras. Aí ele diz o seguinte, de improviso. Ele quer uma regulamentação que preserve a democracia e a dignidade das pessoas. Como é que pode dizer isso um sujeito que é responsável pela morte do Clesão? Sim. Está pelo estado de saúde desastroso de vários presos. Um homem que persegue com crueldade os réus que deveriam merecer o direito de ampla defesa e o devido processo legal.
Um homem que não tem não tem um traço, vestígio de caridade, de compaixão no comportamento dele. Ele está falando em dignidade das pessoas, mesmo com o Brasil inteiro sabendo que ele é uma pessoa indigna. O primeiro dia do Fórum Jurídico em Lisboa deixou claro o tamanho da crise de credibilidade que atinge a cúpula do judiciário brasileiro. O evento, que já foi o ponto alto do encontro entre o poder e o empresariado, sofreu um esvaziamento histórico neste ano. Apenas 2 ministros do Supremo compareceram à abertura. Nos discursos, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes atacaram as redes sociais e exigiram controle total sobre a internet. Mas as narrativas de controle contrastam com a dura realidade. Em Portugal, Gilmar Mendes foi confrontado publicamente pelo jornalista Sérgio Tavares, que cobrou respostas sobre censura e decisões polêmicas. No Brasil, o deputado Sanderson acionou o Tribunal de Contas da União para investigar a gastança de dinheiro público com passagens e diárias para mais de 130 servidores em Lisboa. A desconexão das autoridades com o sentimento popular ficou evidente. E o contra-ataque veio de dentro da própria magistratura, com um evento paralelo em Brasília, focado exclusivamente em ética judicial. O controle absoluto sobre o debate público acabou e a sociedade exige respostas concretas. Agradecemos a todos que acompanharam esta análise. Para continuar acompanhando os desdobramentos dos bastidores do poder, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Até o próximo boletim.